Vocês estão bem? Amém. Aleluia. Estão animados? Frio é gostoso, não é? Quem gosta do frio? Eu gosto do frio. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar enquanto eles estão acendendo a luz ali, para a gente pregar. Nós vamos orar aqui. Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças. Te damos graças, Pai, pela tua palavra. Te damos graças porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus bom, o Deus a quem nós amamos. Obrigado, Senhor, por ser conosco, estar conosco. Obrigado pela tua palavra, Pai, que foi pregada e continuará sendo agora nessa segunda etapa. Obrigado, Senhor, por falar conosco duplamente hoje. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é bom, queridos. Deus é bom. Então eu vou compartilhar uma palavra com vocês e quero fazer uma introdução que talvez você conheça, porque nós falamos bastante isso aqui, mas é importante falar, ressaltar e dizer, porque isso constrói muita coisa para nós. Olha, nós somos um ser em 3 dimensões, ok? Espírito, alma e corpo. Todos nós somos um ser em 3 dimensões. Eu sei que por muito tempo se falou e se pregou e se confundiu dizendo que a alma e o espírito era a mesma coisa, os dois eram o mesmo, mas nós sabemos pela Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5, 23, que são diferentes, né? E nós sabemos também em Hebreus 4, que diz, onde a palavra de Deus ela é poderosa e apta para separar, dividir espírito da alma. Então nós, usando esses 2 versículos que eu citei, 1 Tessalonicenses 5, 23 e Hebreus 4, nós sabemos que nós somos um ser em 3 dimensões, somos um espírito, temos uma alma e moramos dentro de um corpo, ok? Todo mundo compreende isso fácil, né? Nós somos um ser espiritual que tem uma alma e mora dentro do corpo. Agora, a alma e o espírito, é importante dizer que eles nunca se separam, ok? A única forma que a gente se separa é por estudo. Mas a alma e o espírito, eles não se separam. Eu sei também que tem muitas pessoas que pensam que o espírito, como diz, né? O espírito é de Deus, vai voltar para Deus, e se a alma não se converter, vai ser lançada no inferno. Eu queria dizer para você que se for para ser lançado no inferno, e algumas pessoas infelizmente vai com alma e tudo, ok? Vai espírito e alma tudo. Então, essa pessoa, ela vai ser lançada no inferno com tudo, infelizmente, ok? Não vai ser separado. Então, nós somos esse ser em 3 dimensões. Agora, por que dar essa introdução? Porque eu quero compartilhar algumas coisas com vocês hoje, então eu quero que vocês tenham isso em mente, ok? Então deixa eu falar mais um pouquinho sobre isso. O homem espiritual é ele que nasce de novo. Quando a gente aceita Jesus, nós nascemos de novo, né? E nascer de novo significa ser religado, reconectado com Deus novamente. Isso significa nascer de novo. Agora, deixa eu explicar. O corpo não nasce de novo e a alma não nasce de novo, ok? Quem nasce de novo é o espírito, o homem espiritual, né? Quando a Bíblia fala sobre a palavra de Deus ser poderosa para salvar a nossa alma, eu queria também explicar que quando a Bíblia se refere a salvar a alma, não é salvar no sentido de ir ou não para o céu, a palavra vai salvar a alma, então a alma vai para o céu. Não, se você nasceu de novo, a sua alma vai junto para o céu, então ela já está salva, no sentido de ir aos céus. Quando a Bíblia se refere sobre salvar a alma, o que ela está querendo dizer, a palavra poderia ter sido traduzida por renovar a alma, entende? Renovar a alma. Hoje nós usamos bastante a palavra atualizar, não é? E o que significa renovar? Em Romanos 12, 1 e 2 fala sobre isso. O que significa renovar? A nossa alma, como eu disse, ela não nasceu de novo. Nós, o homem espiritual, é que nasceu de novo. O nosso ser
espiritual nasceu de novo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós agora estamos reconectados com Deus. O nosso corpo um dia vai ser transformado quando o Senhor vier buscar a sua igreja. O corpo vai ser transformado. Agora a alma, ela é renovada no processo aqui na terra, ok? Só que tem muitos crentes que eles nasceram de novo e nasceram de novo de verdade. Só que eles não renovaram a sua alma. Então a alma deles continua pensando de acordo com o sistema que o mundo pensa. Eles continuam, porque eles pensam de acordo com o sistema do mundo, eles acabam agindo de acordo com o sistema do mundo, e aí eles trazem sobre si mesmo uma tristeza no homem espiritual, porque quando alguém nasce de novo, o Wesley até falou isso na quinta-feira, quando você não é nascido de novo, você não quer pecar, quando você não é nascido de novo, você peca e nem sente tristeza sobre isso, não é? Mas quando você nasce de novo, se você comete um erro, você comete um pecado, vem uma tristeza em você. E o que é essa tristeza? É o seu homem espiritual que está conectado agora com Deus. Ele não está confortável numa vida de pecado. Se alguma pessoa que está frequentando uma igreja evangélica, e ele comete pecados no mundo, comete pecados por aí, ele não sente tristeza nenhuma, não sente incômodo nenhum, provavelmente, muito provavelmente, essa pessoa não nasceu de novo. Ok? Essa introdução que eu estou dando nem fazia parte da minha mensagem, mas para falar o que eu vou falar já já, eu preciso falar essas coisas que parecem primárias, mas às vezes as pessoas não sabem. Então, se alguém nasce de novo, logo quando ele comete um erro, ele sente tristeza, ele não vai ficar confortável. Nenhum crente, nenhuma pessoa nascida de novo fica confortável de cometer erros. Não tem como. Então assim, eu estou dizendo para vocês e para as pessoas que estão assistindo e vão assistir a gente, que se não está acontecendo isso com você, provavelmente você nunca nasceu de novo. Mas você pode acabar também com esse problema na sua vida. E de fato, eu acredito que existem muitas pessoas que frequentam igrejas que eles nunca nasceram de novo. E é por isso que nós vemos eles vivendo de qualquer jeito. Às vezes não é porque ele simplesmente quer viver de qualquer jeito. É também, mas é porque ele não nasceu de novo. E o que muda a gente, o que faz a gente querer mudar, é o Espírito Santo em nosso espírito, em nosso homem espiritual. Quando o homem espiritual é transformado, ele nasce de novo, ele nasce de Deus, ele quer fazer as coisas de Deus. Agora nós temos nesse meio de campo a nossa alma. E se a nossa alma não for renovada pela palavra de Deus, a nossa alma vai viver de acordo com o que estava acostumada a viver antes. Então está aí um problema de uma pessoa que nasceu de novo. Ela sente até tristeza quando erra, mas o fato dela não renovar a mente dela, ela continua caindo nos mesmos erros. Ok? Vocês estão compreendendo até aqui? Posso aprofundar aqui o assunto agora? Vamos embora então? Então eu quero que você abra no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, e nós vamos compartilhar essa mensagem a partir de agora. No seu homem espiritual, você nasceu de novo. Certo? No seu homem espiritual, você nasceu de novo. E aí, se você nasceu de novo no seu homem espiritual, agora você precisa estar renovando a sua mente para ela se alinhar aos propósitos e pensamentos da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, ela diz em Romanos 8, 5 e 13, também versículo 5 e versículo 13, sobre uma luta que existe entre carne e espírito. Né? Aqueles que se inclinam para as obras da carne e aqueles que se inclinam para as obras do espírito. Então a carne vai puxar para cá, o espírito vai puxar para cá. Agora, e a alma nesse negócio? A alma é o seguinte, quem alimentar ela é o lado onde ela vai. Se ela for alimentada pela palavra, ela vai para o lado do espírito. Se ela for alimentada com as coisas do mundo, ela vai puxar
para o lado da carne. E as coisas do mundo é o que você ouve, o que você vê, o que você assiste, o que você enche os seus ouvidos, e o que você fala é o que contamina a sua alma, né? E essa palavra contamina, eu não estou conseguindo pensar em outra palavra agora, porque você poderia contaminar no sentido negativo, ou fazer algo contaminar no sentido positivo. Eu não sei se eu poderia usar esse termo, mas só para a gente entender, provavelmente você entendeu o que eu quis dizer. Então está escrito aqui em Isaías capítulo 6, versículo 1, assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios. Tua iniquidade foi tirada e perdoada os teus pecados. Então eu quero que você observe aqui, nesse texto, no Isaías 6, essa história de Isaías. O que aconteceu aqui? Ele diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O Senhor está assentado no alto e sublime trono, e embaixo ele diz: os meus olhos viram o rei. Então nós vemos aqui que está se falando de 2 reis aqui: o rei Uzias e o rei dos reis, o Senhor. Aqui a Bíblia está falando sobre 2 reis, ok? O rei natural e o rei Jesus espiritual. E por que está se falando isso? Tem algo aqui nessa passagem. Aliás, tem algo poderoso nessa passagem. No ano da morte do rei natural, eu vi o rei espiritual. Ok? No ano da morte do rei natural, eu vi o rei espiritual. Os meus olhos viram o rei. O rei é o rei Jesus, como nós sabemos. Agora, o que está tentando dizer aqui? Havia alguém reinando por enquanto, e era um rei natural. Quando o rei natural morre, reina o rei espiritual. Então, o que isso quer dizer? Eu fiz uma introdução aqui porque eu queria fazer essa analogia. Porque existe uma luta em você do homem natural contra o homem espiritual, do homem espiritual contra o homem natural. Mas para a gente entender melhor o rei Uzias, eu queria falar mais um pouco da história dele. No livro de 2 Crônicas, capítulo 26, vamos ler 2 Crônicas, capítulo 26, e vamos aprofundar um pouquinho mais na história. Mas eu quero que você tenha em mente que nós estamos falando agora sobre 2 reis. O rei natural, o rei Uzias, e o rei espiritual, o rei Jesus. Amém? Estão me seguindo, amém? Aleluia. Se vocês ficarem muito quietos aí, eu vou achar que são as mulheres que são aquelas afogueadas, e vocês simplesmente são um amém, Senhor.
E eu não penso que é assim, não. Aí, quem mais poderia falar mais um aleluia aí pra gente? Eu gosto de pregar para homens assim afogueados. Vocês estão entendendo o que eu estou falando até aqui, pelo menos? Deu para entender? Agora sim, agora eu gostei. Então vamos continuar lendo. Eu vou ler um texto grande, mas não tem problema. Nós gostamos de ler, não é? Pelo menos deveria. Está escrito no versículo 1: Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar. 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que lhe fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Nos dias que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabiné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales quanto nas campinas. Tinha lavradores e vinhadeiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas segundo o rol feito pela escravidão. Jeiel e Maazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os filisteus. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos e destinados para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Aqui nós estamos vendo a história do rei Uzias, e nós estamos vendo o sucesso que ele teve. A Bíblia diz que ele começou a reinar com 16 anos de idade, ele começou a reinar. E a Bíblia diz que ele buscou ao Senhor. E quando ele buscou ao Senhor, enquanto ele se manteve buscando ao Senhor, o Senhor o fez prosperar. O Senhor fez ele ter sucesso, e a sua fama correu por todo o país, por todo o território. Ele ficou famoso. Por quê? Porque aqui fala sobre a agricultura, aqui fala sobre o exército que ele montou. Então aqui está falando sobre a economia, como ficou uma economia muito bem sucedida, o exército forte que ele criou, e ele derrotou os inimigos. Então ele se manteve no topo, ele se manteve bem sucedido. Por quê? Porque ele buscou ao Senhor, e enquanto ele buscou ao Senhor, ele teve todo esse sucesso. Agora, isso estava acontecendo com o rei Uzias, mas de repente, a história começa a mudar, a história começa a inverter.
E vamos ver a partir do 16 o que acontece. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressão ou transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para este mister, sai do santuário, porque transgredistes, nem será isto para a honra tua da parte do Senhor. Então Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignou-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Então o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Enquanto esse homem, ele busca o Senhor em humildade, porque é necessário humildade para buscar ao Senhor. E Deus, ele resiste os soberbos, porém aos humildes ele concede uma maior graça. E nós sabemos os vários significados para a palavra graça, facilidades, né? E ele teve muita facilidade para alcançar o sucesso. Esse rei estava tendo muito sucesso. Agora, aqui diz, no versículo 18, diz que, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração. O seu coração ficou soberbo. Por tudo que ele havia conseguido, por tudo que ele havia conquistado, alcançado, almejado. O que ele almejava, ele conquistou, ele realizou, ele chegou lá. Então ele achou que ele podia fazer do seu jeito. Ele achou que ele podia fazer como ele queria. Ele achou que ele tinha esse direito, e como rei, porque o rei, ele tem autoridade, o rei. O rei, ele toma decisões. O rei, ele não consulta as pessoas. Então, nesse caso, ele estava se voltando contra o Senhor. Ele estava transgredindo contra o Senhor. Então, veja, irmãos, o que acontece aqui. Quem entra no templo quando o rei enlouqueceu, por assim dizer, e estava querendo oferecer sacrifícios, quem podia oficializar dessa forma era somente o sacerdote. O rei não podia fazer isso, ninguém mais podia fazer isso, oferecer sacrifício. O sacerdote podia fazer isso. E ele achou que ele podia, porque ele tinha chegado, por assim dizer, no topo. Ele tinha muito sucesso e muita consideração. A sua fama correu por toda a circunvizinhança naquele país ou naquela cidade. Então, porque ele era tão famoso, tão conhecido pelo seu sucesso, ele achou que ele podia fazer do jeito dele. E os sacerdotes entraram correndo. O sacerdote e mais 80 atrás dele chegaram e repreenderam o rei. E disseram para o rei: não, rei, você não pode fazer isso. Mas ele estava com o incensário nas mãos. E ele achou que ele podia fazer como ele queria. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Eu comecei falando sobre uma luta interna. Algo sobre espírito e corpo, ou carne. Ou algo sobre dois reis
reinando. E o que está acontecendo aqui? Quando esse rei, ele está servindo e buscando ao Senhor, ele está tendo sucesso. Mas quando esse rei, ele começa a se inchar, se orgulhar de tudo que ele está conseguindo, ele começa a fracassar. O que acontece? O que eu estou tentando falar para você? Sabe, queridos, nenhuma vida é bem-sucedida de fato se não for buscando ao Senhor. Por mais que muitas pessoas podem achar que estão tendo sucesso em alguma área, em alguma coisa, sem o Senhor, não é um sucesso real. Porque só é possível ter sucesso, alegria e paz verdadeira no Senhor. E quando a sua carne está tentando puxar para um lado e o seu espírito tentando puxar para o outro lado, sabe? Deixa eu dizer, nunca foi intenção de Deus que nós conseguíssemos caminhar com Ele fazendo nossas próprias forças. O que Deus sempre esperou de nós era que pelo menos nós tivéssemos no coração o desejo, a vontade e a intenção de honrar a Ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque muitas vezes nós pensamos que nós vamos fazer tudo isso sozinhos. Nós vamos vencer sozinhos. Nunca o Senhor intentou que fosse assim. Jesus disse para os discípulos que estavam tristes porque Ele partiria: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito poderoso não virá. E é melhor para vocês que eu vá e Ele venha. Por quê? Porque Ele estará convosco e em vós, e Ele vos guiará em toda a verdade. E Ele vai conduzir, vai ensinar e vai mostrar coisas que estão por vir. Então é melhor que o Espírito Santo poderoso venha. Agora ouça, irmãos, o que eu estou dizendo hoje para você. Muitas vezes nós estamos tentando lutar com as nossas forças, quando o Senhor gostaria de estar envolvido nisso com a gente. Agora a nossa parte nessa questão é manter o nosso coração humilde, querendo ainda a ajuda do Senhor, reconhecendo a necessidade que temos dEle, a necessidade que temos de ser governados por Ele e não pelas nossas próprias decisões, porque aqui o que está acontecendo é um rei tentando. Quando ele estava ouvindo o Senhor, ele estava tendo sucesso, mas de repente ele se orgulhou ao ponto de achar que o sucesso era ele mesmo. E como eu disse já, nenhum de nós podemos ter sucesso verdadeiro sem o Senhor. Então, enquanto estivermos buscando ao Senhor, enquanto estivermos buscando a Ele, Ele vai nos levar no verdadeiro sucesso que Ele quer para todos nós. Mas muitas vezes nós estamos achando, como eu falei, que nós vamos fazer isso acontecer. Nós não vamos, irmãos. O Senhor quer que o nosso coração esteja nele, que o nosso desejo seja por mudança. Deixa eu dizer algo para você e falar um pouco sobre a minha vida. Eu cresci na igreja, mas eu não conhecia o Senhor. Eu me lembro, eu tocava aquela bateria eletrônica, eu tocava aquela bateria eletrônica, o Hermes tocava guitarra na igreja. E eu era adolescente, ele um pouco mais velho do que eu. E eu me lembro que o Emerson, ele era apaixonado na época por igreja, por Deus e pela palavra e pelos cultos. E eu ia porque eu acho que eu era obrigado a ir, eu pensava. E ele queria ensaiar, sabe? Ficar lá na igreja ensaiando, e eu tinha que ficar lá trancado, eu e ele ensaiando, aquilo era terrível. Ele chamava, eu estava brincando na rua. Talvez jogando um futebol, talvez fazendo alguma coisa, que antigamente a gente brincava na rua, não é? E ele falava: não, a gente tem que ir para a igreja. Não, que ir para a igreja, eu quero ir para a igreja. Não, a gente tem que ir. E eu ia
para a igreja de cara amarrada, bravo. Não gostava da igreja. Eu não achava legal a igreja. Eu não sabia o que era aquilo. Eu não entendia aquelas coisas. Eu achava chato. Eu achava cansativo. Eu não gostava. Então, logo eu me desviei. É óbvio que logo eu me desviei. Mas sabe, queridos, quando eu tinha 16 anos, eu estava bagunçando um pouco. E, incrivelmente, eu achei que eu tinha pegado HIV. E eu pensava, cara, se eu peguei HIV, eu vou morrer a qualquer momento. Eu não sei quando, mas eu vou morrer. E morrer, era a minha consciência, e talvez a de muitos de vocês foi assim também. Eu pensava, morrer estando fora da igreja, eu vou morrer e vou para o inferno. Então é melhor, se eu vou morrer, é melhor morrer estando dentro da igreja. Porque se eu estiver dentro da igreja quando morrer, eu vou para o céu. É o que eu pensava, eu era adolescente. Passei dos 15, eu estava com 15 anos, estava completando 16. Então eu pensei, quer saber de uma coisa? A minha saída, eu vou voltar para a igreja. Então estando lá na igreja, vai estar tudo bem, né? Foi o que eu pensei. E sabe que ele disse, eu não voltei para a igreja porque eu estava, eu amo a igreja, então eu vou voltar. Não. Eu voltei porque eu estava com medo de cair no inferno. Então eu voltei para a igreja. Só que quando eu cheguei lá, algo aconteceu comigo. Algo aconteceu no meu interior. Algo aconteceu na minha mentalidade. Algo aconteceu em mim. E eu comecei a me apaixonar por Deus, pela igreja, por ler a Bíblia, ler os livros, orar. Eu comecei a ter desejo agora por aquelas coisas que eu não gostava. Eu comecei a ter desejo, ainda adolescente, porque 16 anos é um adolescente, não é? Então eu comecei a ter desejo por ir para a igreja. É engraçado que parecia duas pessoas diferentes. Um pouco antes, eu queria longe de mim a igreja. Agora eu tinha voltado para a igreja porque eu estava com medo de cair no inferno. Só que eu me apaixonei por Deus, eu me apaixonei por aquela vida cristã, eu me apaixonei por tudo aquilo. Agora, eu entrei nisso para falar algo para vocês. Que apesar de eu ter me apaixonado por Deus, apesar de eu ter me apaixonado pela igreja também, porque é possível você se apaixonar pela igreja também. Então, apesar de eu ter me apaixonado por uma vida cristã, uma vida religiosa, eu não conseguia fazer tudo certo. De fato que eu cometia muitos erros. Muitos dos erros que eu cometia eram os mesmos erros que eu cometia antes, quando estava no mundo desviado. Os mesmos. Agora, a diferença, o que tinha acontecido comigo agora, é que eu não queria mais aqueles erros. O que tinha mudado agora é que eu desejava uma vida de santidade agora. O que tinha mudado agora é que quando eu cometia um erro, eu orava, eu buscava o Senhor e pedia minha ajuda, Senhor, porque eu não quero viver esse tipo de vida. Eu me lembro de certa vez estar orando, talvez uns 17 anos, 18, eu não sei exatamente, mas eu lembro de estar numa cadeira de plástico na cozinha da minha mãe, e eu estava ali orando e ajoelhado ali naquela cadeira e orando e falando com Deus, batendo na cadeira e pedindo para Deus, Senhor, me perdoa, eu cometi esse erro de novo, eu errei de novo, me perdoa, Senhor, olha, Senhor. Então eu tinha lido alguns livros que falavam de avivamento, alguns livros que falavam sobre o tempo do fim, que haveria um grande avivamento, uma grande manifestação do poder de Deus. Então eu comecei a ficar interessado por aquilo. Então eu estava ali orando e pensando, já pensou o Senhor me deixar de fora desse tempo que Ele vai marcar na terra? Eu não posso ficar de fora. Então eu comecei a ajoelhar dali, eu comecei a bater na cadeira e dizer, não me deixa de fora, Senhor, não me deixa de fora, eu não posso ficar de fora do avivamento, eu não posso ficar de fora. E pela primeira vez, eu ouvi o Senhor falando comigo através da minha própria boca. Estava ali batendo na cadeira ajoelhado e eu me ouvi falar. E eu comecei a dizer, sabe, o que eu estou para fazer na terra, eu vou fazer. E sabe, e Deus fala com a gente no nível em que a gente entende. Ele fala baseado no conhecimento que temos. Então ele disse, mesmo que eu tiver que chacoalhar a terra e virar ela de ponta cabeça, eu vou fazer acontecer o que eu estou prestes para fazer. E aí ele disse para mim, usando a minha própria boca, mas você, se você não se consertar, você vai ficar de fora. E sabe, eu chorei ali, eu pedi perdão para ele.
Eu disse, Senhor, não me deixa ficar de fora. Eu não posso ficar de fora disso. E sabe, queridos, eu não saí dali, daquela oração, já fazendo tudo certo. Mas a minha busca era por acertar. A minha busca era por corrigir as coisas. Porque, como eu estava falando para vocês no início, a sua alma, se ela não for renovada, ela vai ficar nas práticas erradas. Então, o motivo que eu comecei agora a me dedicar numa vida de oração, numa vida de leitura, nem era tanto pela minha paixão por isso, mas era mais porque eu não queria mais errar. E eu sabia que a única solução e saída para mim era se eu me enchesse de alguma coisa da palavra de Deus. Então eu comecei a me dedicar a ouvir, a ler. Eu ouvia muitas pregações, como hoje ainda faço. Eu comecei a orar mais e buscar a Deus. E o motivo que eu comecei a fazer aquelas coisas era porque eu não queria mais aquela vida de trevas, aquela vida de pecado. E eu sabia que tinha muita coisa em mim que precisava mudar, mas eu não queria viver daquele jeito. Então eu estava ali, então eu escorregava, eu me levantava e dizia, me perdoa, Senhor, eu vou acertar, me dá outra chance. Sabe, é disso que eu estou falando para você, é que tem que haver pelo menos em nós, irmãos, o desejo por mudança, não importa o que nós estivermos vivendo. Tem que haver dentro de nós, irmãos, um desejo por não cometer mais os mesmos erros, não cair mais nos mesmos erros. Sabe, queridos, como eu falei já de início, se você não tem esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento, se você não tem esse desejo de agradar a Deus dessa forma, provavelmente você não nasceu de novo. E se você não nasceu de novo, você precisa fazê-lo antes que tudo se acabe por aqui, porque quando tudo acabar, meu irmão e minha irmã, não vai ter justificativa diante de Deus. Nós precisamos ter pelo menos um desejo de mudança, um desejo por transformação. Eu sei, você não consegue fazer isso sozinho, eu não consigo fazer isso sozinho, mas tem que haver em nós um desejo de agradar o Senhor, um desejo pela palavra, um desejo pela busca, um desejo pela oração, um desejo para ficar com o Senhor, porque nós sabemos que, olha, ficar na presença do Senhor, buscando a Ele, se alimentando das coisas dEle, vai nos guardar, vai nos proteger, porque o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Então nós precisamos ter uma vida, irmãos, debaixo desse guarda-chuva, por assim dizer. Me arruma um lenço, por favor. Nós precisamos ter uma vida que queira pelo menos fazer certo, que queira pelo menos agradar a Deus, que queira pelo menos, sabe, não importa se você tem cometido erros após erros, mas desde que você não queira cometê-los. Eu não estou dizendo que pode cometê-los, como um certo pregador falou, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que pode ser que você ainda cometa erros, mas você tem que desejar não os cometê-los. Obrigado. Você tem que desejar viver íntegro, de maneira íntegra. Você tem que desejar viver para Deus. Agora, não tem como viver para Deus se você não se alimenta de Deus. Não tem como viver para Deus se você não se alimenta da palavra dEle. E esse é o nosso alimento, irmãos. Esse é o nosso alimento, não tem como eu dizer, eu quero te agradar, Senhor, como já foi pregado na quinta-feira. Então você precisa ouvir a minha palavra. Se você quer mesmo agradar o Senhor, você precisa dar atenção à palavra dEle. Você precisa dar atenção, porque se você não estiver dando atenção, você não ama o Senhor e não tem interesse nele. Porque eu me lembro daqueles anos, tentando servir ao Senhor, e de lá para cá, deixa eu te falar, eu fui tendo progressão, estou tendo ainda. Ninguém está perfeito, ninguém é perfeito, mas eu consigo ver de lá, dos 16 anos, quando eu voltei para a igreja, agora interessado, eu consigo ver uma progressão nesses anos todos. Agora 27 anos depois, eu consigo ver uma progressão, irmãos. Eu consigo ver que eu deixei muitas coisas para trás.
Sabe? Porque chega um ponto onde as coisas que são coisas de menino, a gente deixa. E a gente prossegue. E a gente vai adiante. Agora, eu aprendi uma coisa com Kenneth Hagin, desde 1994, que foi quando eu voltei e comecei a ler os livros. Eu aprendi que uma das coisas que tinha que acontecer comigo era me perdoar. Sabe, quando eu cometesse erro, era me perdoar. Levantar, sacudir o pó, pedir perdão para Deus e voltar de novo para o caminho. Porque eu não podia ficar ali me condenando, sabe? Dizendo, eu não presto para nada, eu não sirvo para essa vida, não dá. Não, eu sabia que eu não podia fazer isso. Que eu tinha que sim me arrepender e voltar para Deus e pedir perdão para Ele. Mas eu tinha que sacudir o pó e dizer, tudo bem, eu vou conseguir da próxima vez, eu vou conseguir. Então eu aprendi com Kenneth Hagin que a primeira das coisas que você tem que fazer, além de perdoar os outros, é perdoar-se a si mesmo. Então, eu pratiquei isso na minha vida, de perdoar a mim mesmo. E sabe, queridos, anos depois de ter vivido nessa jornada de tanto escorrego, sabe, de ter escorregado tanto, de ter caído tanto, levantado tanto, eu consigo olhar para as pessoas que cometem os erros, mas têm vontade de mudança e dizer para elas, levanta e vamos caminhar. Vamos lá, que eu sei, eu passei por aí, dá para a gente chegar lá. Porque se eu olhar para mim mesmo e olhar para trás, eu sei tudo que eu passei, muitas vezes eu voltei para Deus e pedi perdão pelos mesmos erros que eu havia acabado de cometer antes. Quantas vezes eu voltei para Ele e disse, me perdoa de novo, Senhor. E eu tinha vergonha de dizer, me perdoa de novo. Mas sabe, eu não podia desistir, porque eu queria mudança. Eu tinha um desejo de mudança, eu tinha um desejo de viver para Deus, um desejo de andar com Deus. Como eu disse, eu não estou dizendo, tentando propor para você que eu sou perfeito. Não é isso, eu espero que você entenda o que eu estou pregando. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou tentando dizer para você que precisa haver dentro de nós esse negócio de eu não quero mais viver uma vida no mundo, uma vida de pecado, uma vida de trevas, eu não quero. Eu me recuso a viver uma vida pecaminosa, eu me recuso a andar de mãos dadas com o diabo, eu me recuso a ser um homem corrupto, eu me recuso a ser um homem sem caráter, eu me recuso a ser um homem, sabe, de trevas, eu me recuso. E tem coisas, irmãos, tem coisas que nós já temos luz nelas e nós podemos andar nelas. Tem coisas que nós já crescemos até esse ponto de poder dizer, não, eu não quero, não podemos escorregar mais nessas coisas. E só assim nós vamos crescendo. Nós não conseguimos enganar a Deus. Nós não conseguimos enganar a Deus. Eu posso dizer algo para vocês. Eu tenho muito para andar lá, mas eu já deixei muita coisa para trás. E eu não estou pregando essa palavra para mim, por causa de mim. É para você, por causa de você. Sabe? Quando nós temos dentro de nós um desejo por mudança, um desejo por viver para Deus, um desejo por agradar a Deus, pode dar na canela, irmãos. Pode dar na canela. Mas nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. Eu estou comprometido a nunca desistir. Nem dos outros e nem de mim. Aleluia. Não existe uma vida de sucesso sem Deus. Eu descobri isso quando eu era muito novo, graças a Deus. Não existe, irmãos, uma vida de sucesso se não for com Deus, se não for andando com Ele, se não for ouvindo a Ele. Não existe, irmãos. Eu não quero tentar. Eu não quero tentar. Porque não existe. Isso é muito óbvio. Muito óbvio. E eu tenho vivido dias de grande alegria, de grande prazer por servir ao Senhor. Eu não estou triste porque eu vivi basicamente a minha vida toda na igreja. Eu fiquei desviado 2 ou 3 anos. E eu lamento por 2 ou 3 anos que sim foram perdidos. Eu lamento. Eu olho para os meus filhos
19 e 17 anos. E eles cresceram e vivem dentro da igreja. E não passaram por essa fase de ter um tempo fora da igreja. E sabe, eu queria poder ter tido esse orgulho de poder dizer, eu nunca desviei. Mas infelizmente eu fui acordar, eu já tinha 16 anos de idade. E olha que, como eu contei para vocês, não foi por mérito meu não. Foi porque eu estava com medo de cair no inferno. Mas sabe, nunca é tarde para a gente começar. Então eu vivo a minha vida como se eu nunca tivesse desviado. E mesmo que eu errar, eu vou me levantar, eu vou sacudir o pó e eu vou tentar outra vez. Amém? Obrigado, gente. Sim? Tá acabado, valeu.